tudo bem com vocês? Estamos de volta, agora na semana 2. Nessa aula nós vamos falar sobre constituição da matéria. Então vamos lá? Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu tenho a companhia aí do meu amiguinho, do Dicão, já tá com a mochila nas costas, preparado para a nossa aula. Mas ele vem aqui junto comigo fazer o pedido de sempre. Se inscreva no canal da Escola Online. Nos ajude aí fortalecer o canal, crescermos, né? Para todos nós crescermos juntos. E também ative o sininho para toda vez que tiver aula nova no canal, você vai ser notificado. E se você gostar da aula, claro, deixa seu like no final. Eu vou adorar. Também, pessoal, no nosso Instagram, é lá que nós colocamos todas as novidades do Escola Online. Cronograma de aulas, informações, apresentamos os professores, né? Nas datas comemorativas, nós colocamos lá informações, conteúdo, curiosidades. Então, segue a gente lá, tá bom? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia após a vinheta. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, nós vamos estudar aqui a constituição da matéria. E o que constitui a matéria? Átomos, não é? A união de átomos vão formar substâncias e essas substâncias vão formar tudo que existe, a matéria, tá bom? E aí, nós vimos na aula anterior o modelo atômico, né? Nós vimos o desenvolvimento, né, dos modelos atômicos e hoje nós estudamos aqui a constituição do átomo, que é o modelo atômico atual. Então, segundo o modelo atômico atual, o átomo, pessoal, ele é dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo estão as partículas positivas, que são os prótons, de símbolo P, que estão localizadas no núcleo, que tem carga mais 1, ou seja, carga positiva. E também tem os nêutrons, que não têm carga e são simbolizados pelo símbolo N maiúsculo, tá bom? A nossa eletrosfera é dividida em níveis de energia, como nós vimos na aula anterior. E quanto mais afastado do núcleo, mais energético é esse nível, ok? E os elétrons vão estar em cada nível de acordo com a sua energia. E nessa tabela, nós temos aqui uma informação muito importante, que é a massa das subpartículas. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó, a ordem de cada massa, né? Aqui, gente, a massa do próton e do nêutron, elas são bem próximas, todas duas na ordem de 10 a menos 27. E aqui, pessoal, nós temos o elétron na ordem de 10 a menos 31. Ou seja, o elétron aqui, gente, está na ordem de 10 a 4 vezes menor. Ou seja, quando a gente vai avaliar a partícula de um elétron, ela é muito menor em relação à massa do próton e do nêutron. E aí, mais à frente, vocês vão entender por que eu estou chamando aqui a atenção e colocando em evidência essa informação, tá bom? Mas a gente precisa aqui definir alguns conceitos extremamente importantes. Primeiro, o que é número atômico? Número atômico, simbolizado pela letra Z, corresponde, gente, à quantidade de prótons de um átomo, ok? Então, número atômico é igual a número de prótons. Sempre, certo? Outra definição, o que é elemento químico? Elemento químico é todo elemento que vai ter a mesma quantidade de prótons, o mesmo número atômico. Se um átomo ele é de um mesmo elemento químico, nós teremos então esses átomos com o mesmo número atômico, certinho? A diferença entre dois elementos químicos
esses dois elementos químicos, se eles são diferentes, é porque eles têm número atômico diferente, eles têm número de prótons diferente. Outra informação muito importante: como representar um átomo? Isso aqui é uma regra, pessoal. Inclusive, estou aqui chamando muita atenção para essa regra, porque lá no enunciado da questão 1, fornecido o material do PET, está aqui com essa representação de forma incorreta. Por quê? Como que a gente representa o elemento químico? X aqui, ele corresponde ao símbolo do elemento químico. Na parte inferior, esquerda aqui, na parte inferior, na esquerda desse símbolo, a gente coloca o número atômico e na parte superior, o número de massa. Aí fala assim, o que é esse número de massa? Peraí, já explico. Número de massa, pessoal, é a soma das partículas que vão resultar na massa de um átomo. Como eu falei com vocês lá atrás, a massa do elétron é tão pequenininha que, na verdade, a gente nem contabiliza essa massa do elétron por ser tão pequenininha. E no somatório, quando nós fizermos a massa das subpartículas, a gente só considera aqui, ó, o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a gente pode representar essa equação como A igual a Z mais N ou A igual a P mais N. As duas formas estão corretas porque sempre Z é igual a P, ok? Quando nós estivermos falando, então, de uma espécie neutra, o que isso significa? Quando nós estivermos falando de um átomo neutro, isso significa que aquela espécie, aquele átomo, que vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, o somatório final das cargas é zero, é uma espécie neutra, sem carga. Só que esses átomos neutros, eles podem ganhar ou perder elétron. E aí, nessa situação, eles podem ficar carregados positivamente ou negativamente. Aí vocês vêm e me perguntam, professora, por que é ganhar ou perder elétron? Por que não pode ganhar ou perder prótons? Na verdade, gente, é explicado isso devido à estrutura mesmo do átomo. Como que é a estrutura do átomo? O próton não está lá no núcleo, juntinho, e os elétrons estão aonde? Na eletrosfera, na parte externa. Então, diante da facilidade, vai ser ganhar ou perder elétrons, porque os elétrons que estão na parte inferior do átomo, né? Na parte externa do átomo. Então, por isso que se ganha ou perde elétrons, certo? E aí, gente, é muito importante que agora nós vamos ver que a representação de um íon também continua aqui o símbolo do elemento na parte inferior, número atômico, superior, número de massa, e a carga é representada aqui do lado direito, ok? Então, vamos ver exemplo aqui de íons. Então, eu representei aqui um átomo neutro, o alumínio. Alumínio neutro significa que tem a mesma quantidade de prótons em elétrons. Se esse átomo ele perde elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Por quê? Se ele perdeu elétrons, gente, quando a gente faz o somatório de cargas aqui, vai ter um excedente de 3 cargas positivas, porque tem 3 prótons a mais em relação à quantidade de elétrons. Por isso que a carga fica 3+. E quando uma espécie fica carregada positivamente, significa que ele é um íon positivo, ele é um cátion, ok? Agora um exemplo para vocês entenderem quando fica carregado negativamente. Então, o cloro, pessoal, tem 17 prótons, 17 elétrons, tá neutro. Se ele ganha elétrons, então, ele ganhou aqui nessa situação um elétron. Quando você faz aqui, ó, fica com uma carga a mais negativa, porque nesse somatório aqui você tem um elétron a mais. Então, por isso que você pode omitir o número 1 ou pode representar aqui o -1. O menos é a mesma coisa, tá bom? Então, toda vez que ficar carregado negativamente, quer dizer que é um ânion, certo? Vamos dar sequência aqui. Agora, nós vamos para as atividades. Como eu falei com vocês, eu arrumei aqui a forma de representar um elemento que o enunciado do exercício não estava escrito de forma correta, tá bom? O oxigênio possui 3 isótopos. O que são isótopos? Isótopos, pessoal, são
átomos que possuem o mesmo número atômico, mas não são átomos iguais. Por que não são átomos iguais? Porque tem número de nêutrons diferente. Espécies isótopos são espécies de um mesmo elemento químico, mas não são átomos iguais porque não possuem o mesmo número de nêutrons e, consequentemente, não vão ter também o mesmo número de massa. Certinho? Então, nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente igual a... Então, gente, vamos lá relembrar aqui, ó. A é igual a Z mais N. Porém, nós queremos isolar o número de nêutrons. Então, nêutrons é igual a A menos Z. Tranquilo, né? Então, vamos aqui para o primeiro isótopo ali. Então, ó, N vai ser o número de massa, que é 16, menos 8. N é igual a 8. Agora, para o isótopo 17, oxigênio 17. N é igual a 17 menos 8. N é igual a 9. E para o isótopo oxigênio 18, N é igual ao número de massa, 18, menos o número de prótons, o número atômico, N é igual a 10. Então, respectivamente, o número de nêutrons é 8, 9 e 10, letra A. Tranquilo, né? Vamos dar sequência. Agora, gente, é para a gente fornecer aqui os valores que substituem corretamente as lacunas da tabela a seguir. Eu sei que são átomos neutros, por quê? Porque aqui está representando o elemento e o símbolo do elemento. Então, pessoal, toda vez que for átomo, espécie neutra, né? Z é igual a P, que é igual à quantidade de elétrons, certinho? Então, vamos para o primeiro elemento aqui, cálcio, símbolo é Ca, número de massa, sempre número de massa é igual a Z mais N. Eu tenho aqui informação de Z, eu tenho N, logo, número de massa é 40. Número de prótons é sempre igual ao número atômico, então 20. E se é um átomo neutro, prótons é igual a elétrons, também 20. Muito fácil, né? Vamos ao próximo, potássio. Potássio, símbolo K. Número de massa, 39. Bom, se eu tenho aqui 20 nêutrons, né? Eu sei que Z vai ser igual a A menos N. Então, eu vou ter aqui 19. P é igual a Z e E é igual, número de elétrons é igual também a P, que é igual a Z. Certinho? Próximo, nós temos aqui o fósforo, símbolo P. Não temos aqui as três primeiras, mas nós temos o número de nêutrons e o número de elétrons. Número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. E número atômico mais o número de nêutrons vai ser o número de massa, 31. Último, cloro, símbolo Cl, número de massa 35, número atômico 17. Número de prótons igual ao número atômico, número de nêutrons é igual a A menos Z, que a gente encontra aqui 18, e número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual a 17. Tranquilíssimo, né, pessoal? Vamos então para a próxima atividade. Atividade 3. Sobre as dimensões do átomo, a massa e a carga das partículas fundamentais, responda, porque todo átomo é eletricamente neutro. Então, pessoal, o átomo ele é eletricamente neutro porque o átomo no estado fundamental, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele tem a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Então, eu trouxe aqui para vocês uma proposta de resposta. Um átomo no estado fundamental apresenta o mesmo número de prótons e elétrons, resultando no final uma espécie com carga zero, ou seja, eletricamente neutro. Letra B. Cite os tipos e explique o que são íons. Então, pessoal, íons são espécies carregadas positivamente ou negativamente. As espécies carregadas positivamente definimos como cátions e negativamente os ânions.
Então, tá aqui uma proposta de resposta também para vocês, ó. Íons são átomos carregados positivamente ou negativamente. Os átomos neutros eles podem ganhar ou perder elétrons, o que resulta em íons, certinho? Quando esse átomo ele perde elétrons, torna-se com carga positiva e é denominada cátion. E quando recebe elétrons, fica carregado negativamente e são denominados ânion. Muito tranquilo, né? Agora a gente já vai para a atividade 4, que é a última atividade dessa semana. Considere as espécies químicas. Então aqui, pessoal, ó, deu espécie carregada, espécie neutra, carregada, 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 carregada. Ó, neutro. Podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Gente, falar que é mesmo número de elétrons é falar que são espécies isoeletrônicas, ok? Então, a gente tem que identificar qual espécie aqui possui a mesma quantidade de elétrons. Então, vamos lá. Então, para esse primeiro elemento aqui, que é o cloro com carga -1. Lembrando, gente, se fosse um átomo neutro, né, uma espécie neutra, o número atômico é igual ao número de prótons e seria igual ao número de elétrons. Nesse caso aqui, gente, ganhou um elétron, porque está uma carga aqui -1, um menos, certo? Se fosse neutro, teria 17, como ganhou uma aqui, ficou 18. Aqui é uma espécie neutra, então o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 20. Aqui é uma espécie carregada 2+. Se é 2+, significa que perdeu 2 elétrons. Se fosse neutro, teria 20. Como perdeu 2, ficou 18. Aqui também perdeu 2, né? 2+. Se fosse neutro, teria 27. Como perdeu 2, 25. Se fosse neutro, teria 28. Como perdeu 2 elétrons, ficou com 26. E aqui é uma espécie neutra. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 30. Certinho? Então, quem são as espécies isoeletrônicas, gente? Cloro- e Ca2+. Letra B. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, a gente chega no final e o nosso amigo Dicão, olha, que estudou, que assistiu e prestou bastante atenção na nossa aula, tá aí comemorando. Nós também estamos. E se você gostou dessa aula, deixa o like. Se tem alguma dúvida, deixa um comentário. E eu espero vocês na semana 3. Tchau, pessoal!